Então, hoje, nossa aula de história será referente ao conteúdo capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. Antigamente não, logo no início do descobrimento das nossas terras brasileiras, os estados, eles eram chamados de capitanias. E o nome hereditária vem de quê? Quem lembra? Quem me diz o sentido? Muito bem, hereditária vem de herdar, né? De herança. Então, passava de pai para filho. Só que aí a gente vai ver como é que funcionava esse processo aí das capitanias. Como era, o que é que tem a ver este nome hereditárias com as capitanias, que eram os estados? Vamos lá para a nossa leitura. Então, como já foi dito, nos primeiros anos, depois da chegada dos portugueses ao Brasil, eles não se interessaram pela terra, pois sua preocupação estava voltada para os grandes lucros proporcionados pelo comércio oriental. Assim, somente duas expedições foram enviadas ao Brasil, uma em 1501 e outra em 1503. Essas expedições não deram boa impressão a Portugal, uma vez que muitos anos a terra ficou no esquecimento. As riquezas do Oriente, porém, começavam a escassear, ou seja, faltar, né? Portugal precisava de outras fontes de riqueza e voltou os olhos para o Brasil. Além do mais, os franceses, que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, vinham constantemente à costa brasileira para recolher o pau-brasil. Antes, era importado do Oriente pelos europeus. Então, aqui, ó, a gente vê que, logo de início, eles não demonstraram certo interesse pelas nossas terras. Por quê? Porque todo o lucro e toda a riqueza eles buscavam lá no Oriente. Porém, essas riquezas do Oriente começaram a faltar, ficaram escassas. Aí foi quando Portugal voltou os olhos para o nosso país. Aí aqui no mapa a gente tem as capitanias hereditárias. Temos um mapa das capitanias hereditárias. Vocês podem analisar aí. Aí a gente vai para a página 151 e depois volta para esse mapa. Vamos lá? Jean, pode fazer a leitura aí do início da página 151. Portugal é aqui, né, tia? Portugal enviou ao Brasil uma expedição comandada por Cristóvão Jacques, com o objetivo de expulsar os franceses. E estes tiveram alguns navios afundados, mas não se intimidaram e prosseguiram contrabandeando para o Brasil. Pode continuar. Tornou-se evidente ao rei de Portugal que o remédio seria colonizar a nova terra. E assim, Martim Afonso de Souza embarcou para o Brasil em 1530 e fundou em 1532 a vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Olha que coisa interessante aqui, ó. Como eles viram que a França estava se interessando... Oi? Júnior, a gente está na 151 de história, viu? 151. Aí vocês estão vendo aí nesse parágrafo que a França ela já vinha demonstrando certo interesse pelo pau-brasil, né? Aí o que aconteceu? Portugal enviou uma expedição a fim de expulsar os franceses, querendo que essas riquezas ficassem somente para eles. Aí foi quando, nessa expedição, eles tiveram alguns navios afundados. E aí o que aconteceu? Eles continuaram, mesmo assim, contrabandeando para o Brasil, né? Levando para o Brasil.
sem consentimento de Portugal. Continua a leitura, Heitor. Onde, tia? Nós estamos na 151, aí abaixo da imagem. Certo. Antes, a expedição de Martim Afonso de Souza, que tinha chegado ao litoral de Pernambuco, perseguiu os franceses. Depois, com a intenção de explorar e colonizar, dividiu-se, seguindo uma parte para o norte e outra com Martim Afonso para o sul. Continua? Sim. Enquanto Martim Afonso ainda se encontrava em sua missão, Dom João III decidiu, em 1534, implantar em suas novas terras o sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema consistia em dividir o Brasil em 15 faixas horizontais, doadas para pessoas próximas ao rei e a quem possuía riqueza para colonizar. Cada um desses lotes recebeu o nome de capitania. Os responsáveis pelas capitanias eram chamados de donatários e eram pessoas consideradas da maior confiança do rei. Então, vocês viram, ó, aqui está explicando o nosso tema. Por que ocorreu essas capitanias hereditárias? Por que aconteceu esse sistema? Então, ele viu que depois dessas perseguições, né, todas com os franceses, eles decidiram dividir o Brasil em linhas horizontais, não é? Como está dizendo aqui no texto, em faixas horizontais. E essa divisão, ela foi chamada de capitanias. Cada divisão aí, como vocês estão vendo no mapa da 150, de uma divisão para outra, a gente tinha uma capitania, que eram os estados. Aí vocês podem ver aí o Maranhão, nós temos primeiro lote, segundo lote, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos. Então, essas eram capitanias. As pessoas que comandavam essas capitanias eram chamadas de donatários. Eram pessoas de maior confiança do rei. E como é que passava para outra pessoa governar a capitania? Eles passavam para aquela pessoa mais próxima deles. É por isso que essas capitanias eram chamadas de hereditárias. Hoje, a gente sabe que para uma pessoa governar um lugar, uma cidade, um estado, é necessário que haja o quê? A eleição, não é? A eleição, e ali, através daquela eleição, a gente escolhe o governante pelo voto. Mas antes não era desse jeito. Nós temos aqui, essas capitanias eram ditas hereditárias porque passavam de pai para filho na forma de herança. Página 152. Matheus Brito, pode prosseguir a leitura? 152, né? Os donatários tinham a responsabilidade de desenvolver as terras com seus próprios recursos financeiros. Eles possuíam também muitos direitos, tais como cobrar impostos, exercer a justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos da exploração da terra e doar quem quisesse cultivar, e com deveres tinham que defender a Capitania. desenvolvê-la, morar nela e a pagar impostos ao rei. Muito bem. Então, aqui nesse parágrafo está Ô, tia, eu cheguei atrasado porque minha irmã ligou. Oi? Eu cheguei atrasado porque minha irmã me ligou, viu? Tem problema não, Júnior. A gente está na 152 de História, viu? Olha, esse sistema passou por várias dificuldades. Então, aqui a gente vai ver quais foram as dificuldades passadas pelo sistema das capitanias hereditárias. Ó, a falta de recursos financeiros dos donatários, a distância entre Brasil e Portugal, os ataques frequentes dos indígenas, a falta de pessoas para trabalhar na lavoura,
a grande extensão de terra das capitanias. E agora quem prossegue é Caio. Pode ser, Caio? Vitória, pode continuar, Vitória. E onde a senhora parou mesmo? Foi Aí, depois abaixo das dificuldades do quadrinho rosa, na 150. tá. Eu tia, tô aqui. Já, já, Caio, viu? Deixa a Vitória Tá. Por esses motivos, o sistema de capitanias não deu certo, e só as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. No final da década de 1540, estava claro que a colonização não seria fácil. Continuo? Sim. Com isso, a coroa portuguesa resolveu criar o governo geral, que deveria centralizar a administração, defender a costa brasileira de ataques estrangeiros, fiscalizar as capitanias, garantir a lavouras açucareira. Muito bem. Então, aí, ó, depois que eles viram todas as dificuldades enfrentadas por esse sistema, eles decidiram adotar algumas medidas para ver se organizava melhor esse sistema. Então, essas foram as medidas que eram impostas pelo governo geral, era centralizar a administração, defender a costa brasileira de ataques estrangeiros, fiscalizar as capitanias e garantir a lavoura açucareira. E aí a gente parte para 153. Tá casada, tia? A gente está na 153 de história, viu, Ciúli? Caio, pode prosseguir, Caio. Agora eu me perdi, tia. Onde é que tá? Na 153. Onde tá esse nome Portugal? Sim. Portugal já conhecia a cana-de-açúcar há muito tempo. E portugueses tinham experimentado o seu cultivo. Fazendas foram criadas nas ilhas atlânticas dos Açores e da Madeira. Essa planta era perfeita para o projeto colonial português. Adaptava-se ao clima brasileiro. A técnica de plantio já era conhecida e o açúcar era um produto bastante procurado no mercado internacional. Então, a cana-de-açúcar já foi outro meio de lucro, né? Começou a gerar mais lucro aí. Aí aqui, ó, no último parágrafo tem: o açúcar definiu a colônia brasileira. A partir das necessidades da lavoura, criou-se o sistema colonial. O plantio da cana-de-açúcar e a produção do açúcar eram feitos em grandes extensões de terra, com mão de obra escrava abundante e toda direcionada para a exportação. Observe que, como o açúcar era um produto bastante caro no mercado internacional, toda terra boa deveria ser usada para o seu plantio. Esse cultivo único é chamado de monocultura. Para que você tenha uma ideia, o litoral tinha que importar comida do sertão. O sertão, na época, era bem mais amplo do que hoje, pois compreendia toda a área territorial que não era colonizada ou dedicada à plantação, no caso aqui o nome está em inglês, pois quase nada era produzido além do açúcar. Então, aqui, ó, a gente finaliza o conteúdo das capitanias hereditárias, e vocês viram que essas capitanias elas eram chamadas de hereditárias, por quê? Porque passava de pai para filho. Aquelas pessoas que tinham mais proximidade do rei, elas tinham mais chances de serem os governantes daquelas capitanias, que eram os estados. Os estados eram chamados de capitanias. E essas pessoas que comandavam eram chamadas de donatários. E aí a gente viu que para que um donatário, quando o donatário ele deixava de administrar, ele passava para uma pessoa mais próxima a ele. Então, esse era o sistema das capitanias. Só que a gente viu também que teve dificuldades. A gente viu que houve uma necessidade de criar o governo geral. Então, foi um sistema que ele
E Oi. se, por exemplo, o governador disso tudo morresse e ele só tivesse um filho, o mais pequeno da família, ele seria o governador? A gente viu que isso aconteceu lá no... Lembra no descobrimento que Dom Pedro deixou o filho dele para governar o Brasil com 5 anos de idade? Vocês lembram disso? Sim. Mas a gente sabe que uma criança ela não tem condições de governar. Ela não tem condições de governar nem a própria vida ainda, né? Porque ainda precisa da mãe e do pai. Imagine governar o país. Aí a gente sabe que quando isso acontecia, Vitória, eles passavam para uma pessoa mais próxima. Já que não tinham filho, eles passavam para um irmão, poderiam passar para um tio, mas uma pessoa que fosse bem próxima a ele, viu? Aí agora, a gente tem a página 154. Ô, tia. Oi. E agora é o vice, né, que lidera quando alguém morre? Sim, como a gente teve, né, o caso da nossa cidade mesmo, o prefeito faleceu, e aí quem ficou governando a cidade foi a vice-prefeita, né? Então, temos esse sistema agora que é totalmente diferente de antes. Olha, vamos fazer a atividade agora, página 154. Ô, tia. Então, ó, aí na primeira questão da página 154, a gente tem o seguinte. Marque a resposta correta. Letra A. Em quais anos Portugal enviou expedições ao Brasil? Quais foram os anos? 1503. Eita, muito bem. Então, na letra A, vocês vão marcar o ano de 1501 e o ano de 1503. As duas opções aí. Na letra B, a gente tem o seguinte. Qual era o país que não reconhecia o Tratado de Tordesilhas? França. Muito bem, era a França. A França não reconhecia esse tratado. Segundo, agora a segunda questão. Quem comandava a expedição que veio expulsar os franceses? Martim Afonso de Souza. Não, foi um que veio antes dele. E aí? Cristóvão Jacques. Isso mesmo, Cristóvão Jacques. Ele quem comandava a expedição que veio expulsar os franceses. Continuando, ainda falta um C aqui antes do que, não é? O nome do Cristóvão é todo... Letra B. O que aconteceu nessa expedição? Quando o Cristóvão Jacques veio expulsar esses franceses, o que foi que aconteceu, hein, gente? Lembra? Muitos barcos franceses afundaram. Isso mesmo, ele afundou alguns navios franceses. Mas não conseguiu intimidá-los, não foi? Porque eles continuaram invadindo e procurando o pau-brasil. Essa é a nossa segunda questão. Na terceira, ele está pedindo 2 direitos dos donatários. A gente viu que tem um parágrafo lá na página 152 que fala dos direitos e dos deveres dos donatários. Se vocês forem aí acima desse quadrinho rosa, vocês vão encontrar 2 direitos dos donatários. E aí? Eles tinham a responsabilidade de desenvolver com suas próprias Estabelecida pela lei. Da exploração da terra. Vamos lá, vamos pelo nome do livro. Então, direito. Eles podem cobrar impostos e exercer a justiça estabilizada pelo rei. Isso mesmo. Então,
podem colocar esses dois direitos. Exercer, cobrar impostos e exercer a justiça estabelecida pelo rei. Esses eram alguns dos direitos. E no quarto, que ainda está nesse parágrafo também, ele está pedindo 2 deveres dos donatários. E aí? Eles podem criar recursos com as próprias, com os negócios financeiros dele, tia. Vocês podem ir aí, ó, na 152, ó. No final do parágrafo, está dizendo, e como deveres, pode dizer... Tinham que defender a capitania E devolvê-la. Tinham que defender a capitania, desenvolvê-la, Aí estão 2 direitos. Defender a capitania e desenvolvê-la. Morar nela e pagar impostos ao rei. Esses são 2 direitos ou deveres aí dos donatários, viu? Defender a capitania e desenvolvê-la. Concluíram a 154? Na Sim. 4. Sim. Aí na 155, a gente tem a 5ª questão, ó, é bem simples. Enumere as frases seguindo a sequência correta dos fatos. A gente vai colocando aí os números de acordo com os fatos que foram acontecendo primeiro. Vamos lá. Lendo todos os fatos aí, quem me diria o que foi que aconteceu primeiro? 2 expedições foram enviadas ao Brasil em 1501 e 1503. Isso mesmo. Então, aí, 2 expedições na 5ª questão foram enviadas ao Brasil em 1501 e 1503. Então, você vai colocar o número 1 aí. Depois que aconteceu isso, qual foi o segundo fato? Martim Afonso de Souza fundou a vila de São Vicente, não. Não, ainda não. Portugal enviou para o Brasil uma expedição para expulsar os franceses. Isso mesmo. Então, aí, Portugal enviou para o Brasil uma expedição para expulsar os franceses, foi o segundo fato. Depois que isso aconteceu, quando Portugal enviou essa expedição, o que foi que aconteceu? A coroa portuguesa resolveu criar o governo geral? Não, esse foi um dos últimos fatos, viu? Eu sou muito ruim em história, tia. Não, você está bem sim, você participou das questões certinho. Terceiro fato, Martim Afonso de Souza afundou a vila de São Vicente. Coloca o 3 aí no Martim Afonso de Souza. Depois que ela afundou, o que foi que aconteceu? Dom João III decide... Nessa não. Isso mesmo. Dom João III Tá certo, tia. em 1534, implantar em suas novas terras o sistema de capitanias hereditárias. Esse é o 4. Eu pensei que estava errado. Não, estava certo. E o 5º? Em 1540, estava claro que a colonização não seria fácil. E o último fato foi o que o Júnior falou. A coroa portuguesa resolveu criar o governo geral. Então, a quinta questão é essa aqui, ó. Vamos lá. 5ª questão, a sequência ficou 5, 3, 1, 6, 2 e 4. Essa foi a sequência da 5ª questão. Na 6ª, é uma questão bem simples. Vocês vão sublinhar a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Por que o rei de Portugal não se interessou logo pela terra descoberta? Aí, primeira opção.
Porque queria preservar as riquezas do Brasil? Não. Porque não achava o Brasil bonito? Não. Não, também. Essa é sem sentido. Porque estava preocupado com grandes lucros proporcionados pelo comércio de especiarias com as Índias. Tá correto? Aí vocês vão sublinhar essa frase. Porque junto, né? Porque de resposta, porque junto. Porque estava preocupado com os grandes lucros. Eita, Arthur Correia, quer falar alguma coisa? E aí, ó, vocês sublinham essas frases aí, na letra A do texto. Letra B. Nosso tempo está acabando, mas aí a gente conclui pelo menos essa página. Letra B. O rei de Portugal decidiu implantar no Brasil. O que o rei de Portugal decidiu implantar no Brasil em 1534? O sistema de capitania hereditária. Isso mesmo, o sistema de capitanias hereditárias. Tia, desculpa o atraso aqui. Eu nem vi que chegou a aula, o link. Foi, é porque eu coloquei o aviso lá no grupo, porque hoje não vai dar para a gente estar no horário normal, porque eu vou fazer um exame, viu? Mas as outras aulas serão em horário normal, viu? Tia, minha mãe Ô, vai me tia, avisar pode que voltar na até ela, página essa hora 154, por favor. vai. Eu te mando uma foto aqui, como ficou meu. Ó, Tá bom. a Depois- 156 é bem simples. Basta vocês olharem o mapa da página 150 para responder a 156. Eu posso deixar para vocês responderem, não posso? Pode. Pode olhar, ó, 156, vocês vão responder olhando o mapa da página 150. Bem simples, colocando o nome das capitanias aí. Deu para fazer até aqui, ó, o sexto? Sim. Pronto. Então, nossa cidade estará completando 95 anos, não é? É a emancipação Tá política bem velhinha. Arapiraca. para dar um desfile agora. Daqui a quantos dias tem meu Vai ter aniversário? desfile, né, esse ano por conta da pandemia. Era Mas, Tia, oi. já pensou, tia, se nenhum país tivesse roubado nada aqui do Brasil, tia, como seria rico o nosso país? É verdade, né? Mas isso foi bom, porque a partir dos portugueses nós tivemos essas descobertas, né? Porque já pensou se nosso país não tivesse sido descoberto pelos portugueses, né? Tivemos as desvantagens e as vantagens também, né? Ô, tia,